hoje. Então, a gente vai conversar a respeito de Levítico, e Levítico, como o próprio nome já traz a ideia aqui, né? Tem muito a ver com as leis. Eu coloquei algumas observações para vocês aqui na lateral, nas mensagens, eu fixei aqui. Vamos lá, uma visão geral sobre Levítico. Eu vou dividir nosso tempo de hoje aqui em duas partes. Essa primeira parte, vou fazer esse apanhado geral aqui sobre Levítico. Na segunda parte, a gente vai especificar mais, tem algumas perguntas para a gente responder também, algumas perguntas para fazer essa correlação de Levítico com o Novo Testamento também, entender um pouquinho alguns porquês de certas leis aqui em Levíticos, ok? Mas vamos fazer um apanhado geral aqui, então, para a gente entender de maneira mais geralzona mesmo, que aqui Levíticos trata. Então, vamos lá. Visão geral de Levíticos, tem aqui nas mensagens, se você está aberto aí as suas mensagens, eu coloquei por escrito, para ficar mais fácil para vocês. Então, o autor, tradicionalmente atribuído a Moisés, data provavelmente escrita durante a peregrinação no deserto, né, após o Êxodo, aproximadamente aí 1400 antes de Cristo. Então, seria aproximadamente 3.500 anos antes desse período que nós estamos hoje. E o contexto aqui é que o povo de Israel tinha sido libertado do Egito, como nós concluímos Êxodo, percebemos isso, e agora precisa aprender a viver como povo santo diante de um Deus santo. Então, essa expressão santo diante de um Deus santo é muito importante, porque Levítico tem muito a ver com isso, né? Levítico tem muito a ver com a ideia da santidade. Porém, não é apenas isso, ok? O propósito do livro é estabelecer as leis e práticas do culto, pureza e ética para que esse povo de Israel, os hebreus, no caso, pudessem viver em comunhão com Deus, ok? Bom, vamos lá. Dito isso aqui, deixa eu só pegar o meu contexto aqui. Vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula de Levítico é compreender o propósito central do livro de Levíticos, ok? Então a gente vai refletir um pouco sobre a teologia da santidade e da expiação. Alguém sabe o que é expiação? Não? Esse é um dos principais termos teológicos, ok? Quem estuda teologia, esse é um dos principais termos teológicos. Do Antigo ao Novo Testamento. Seria expiação de pecados? Mas a gente tem que lembrar sempre, Regina, que a gente nunca explica uma palavra usando a mesma palavra, tá? Então, o que é expiação? Né? A gente tem que usar uma outra palavra no lugar de expiação para explicar o que é expiação. Mas expiação de pecados, correto. Mas o que seria a expiação de pecados? Esse é um ponto que a gente precisa conversar aqui, é um dos principais termos teológicos. Tá? Bom, nós vamos também analisar aqui como as leis cerimoniais apontam para Cristo e vamos aplicar uns princípios espirituais levíticos à vida cristã atual. A gente vai fazer essa conexão, principalmente na segunda parte da nossa mesa de hoje. Ok? Vamos lá. Levíticos 11:45 diz assim, ó, sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Levítico é um livro muitas vezes ignorado por leitores modernos, quando vai falar do Novo Testamento principalmente, mas ele contém o coração da espiritualidade do Antigo Testamento. Então, tudo que vai viver depois do Antigo Testamento, todos os livros históricos, os profetas, tudo que acontece depois tem a ver com Levítico. Porque é em Levítico que Deus agora orienta e dirige o povo que estava seguindo ele a uma espiritualidade. O começo, vamos dizer assim, de maneira mais formal, dessa relação de volta com Deus, acontece em Levítico. Então, Levítico é esse coração da espiritualidade, ensinando como o povo de Deus deveria viver de um modo santo, quer dizer, separado, né? Refletindo o caráter desse Deus que é santo também. Então, a divisão de Levíticos acontece da seguinte forma.
Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos leis de sacrifícios. Leis de sacrifícios. Do capítulo 8 ao 10, nós temos a ordenação dos sacerdotes. Capítulo 11 ao 15, nós temos leis de pureza. Capítulo 16, especificamente, o dia da expiação, Yom Kippur. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa terminologia também. E, por fim, capítulo 17 ao 27, Código de Santidade. Vamos lá, eu vou abordar agora aqui os principais temas teológicos abordados em Levíticos. Primeiro tema teológico abordado em Levítico, e lidera, né, é santidade. Essa palavra santo aparece 90 vezes, né, ou mais de 90 vezes em algumas versões. A santidade não é aqui só moral, mas ela envolve separação para Deus. Você vai ver que Deus estabelece uma forma deles cultuarem, deles viverem ali, que os separa de outros povos. Aponta para o chamado de todo cristão. 1 Pedro 1,16 tem essa conexão. Outro tema muito importante, bom, deixa eu fazer só uma observação aqui sobre a questão da santidade, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas é que não era apenas uma questão moral ou espiritual, mas também uma questão de sobrevivência, tá? Então, essas duas coisas caminham junto, com certas leis que Deus coloca ali. Imagine só, 2 milhões de pessoas vivendo no deserto. Não daria para viver de qualquer forma, né? Senão morreriam de doença ali rápido, né? Então, tanto a preservação deles no deserto, quanto a preservação espiritual deles, estão em conexão. Agora, o que teria a ver, por exemplo, essas leis e esse tipo de coisa com a espiritualidade? Nós temos que lembrar que era um povo que já estava há algumas décadas vivendo aonde antes de chegar no deserto? No Egito. Lá eles estavam vivendo sob qual cultura? Egípcia. Lá eles estavam tendo relação com qual deus? Os deuses egípcios. Então, toda a prática de espiritualidade que eles estavam acostumados durante décadas eram práticas ritualísticas, místicas egípcias. Então, agora aqui eles estão meio que dando uma resetada no deserto e começando uma nova relação com Deus. Então, Deus vem explicando para eles como funcionava, né? E lembrando que tudo isso era uma preparação também para a figura do Cristo que viria um dia, ok? O segundo assunto, ou o segundo tema teológico abordado em Levítico é a expiação pelo sangue. Levítico 17:11, o texto vem dizendo assim, porque a vida da carne está no sangue. A ideia era que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a expiação pelo sangue é o perdão que acontece através do sangue. Expiar é o apagar, é o pagar, né, a conta. Então, a expiação, ela tem essa função. No Novo Testamento, a gente vai ver em Hebreus 9:22, por exemplo, sobre esse derramamento de sangue que era importante para a remissão dos pecados. Ok? E na expiação, Cristo operou essa expiação aí porque ele se deu, derramou o sangue, né, em cumprimento da própria lei. Então, ele entra nesse lugar, tá, ok? Então, Levítico se cumpre na figura de Cristo depois. É bom a gente sempre fazer esse apontamento. Vamos lá, terceiro tema importante de Levítico, e esse daqui é fantástico, é mediação sacerdotal. Isso aqui até hoje tem, né?
O que acontece aqui? Os sacerdotes, você vai ver que Arão é ungido, e aqui começa essa linhagem, então, vamos assim dizer, dos sacerdotes, né? A tribo de Levi servindo da forma que serviram durante tanto tempo. Os levitas, né? Como hoje colocam os levitas como os cantores, né? Os levitas aqui eram os descendentes de Levi. Então, os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo. Não tinha o Espírito Santo como hoje, não tinha nada disso. Então, havia todo um ritual e pessoas específicas, que eram, por exemplo, sacerdotes, que faziam essa mediação, a ponte, a conexão entre Deus e o povo e Deus. Então, aqui é estabelecido essa conexão aqui, ok? Mas em Cristo só há um mediador, né? Pedro depois vem falando que todos somos sacerdócio real, né? Vocês lembram desse texto? Todos somos sacerdotes real. Que quer dizer o quê, então? Se o sacerdote era o mediador e todos que estão em Cristo são sacerdotes reais, então todos têm acesso direto a Deus, então. Era isso que o sacerdote tinha, acesso a Deus. Em Levítico é estabelecido isso aí. Outro tema muito importante é lei e graça. A lei revela a gravidade do pecado e a necessidade de redenção. O próprio Novo Testamento vai dizendo depois que a lei serve para o transgressor. Levítico mostra que a graça de Deus é acessível através da obediência e do sacrifício, um prenúncio do evangelho. Vamos lá, deixa eu já pegar um pouquinho mais pesado aqui, em relação à lei e graça. Qual é a diferença de lei e graça? Quem vive pela lei, quem está numa denominação ou já fez parte de uma denominação, vai agora se encontrar um pouquinho no que eu vou dizer. Se você geralmente você ouviu que você precisa obedecer para ser salvo, correto? Todos concordam que isso é o que mais se ouve, ok? Todas as denominações, de alguma forma, elas vão dizer em algum momento isso, você precisa obedecer a Deus, se você obedecer a Deus, você vai ser salvo, ponto. Ok? Vamos lá, quem vive pela lei, obedece a Deus, agrada a Deus. E quem vive pela graça? Também. Quem vive pela lei, não rouba, não mata, não fica mentindo, né? E quem vive pela graça? Também. Então, qual que é a diferença? A diferença é apenas uma. É que quem vive pela lei não rouba, não fica mentindo, não fica enganando os outros, né? Agrada a Deus, etc. e tal, para ser salvo. Então faz tudo isso para um fim. O fim é a salvação. Quem vive pela graça faz exatamente as mesmas coisas, mas faz porque foi salvo, como resultado da salvação, e não para um fim da salvação. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça. Eu não sou salvo pela minha obediência, sou salvo pela graça. A graça me salva. E por ela é que eu consigo fazer outras coisas. Se eu consigo obedecer a Deus, agradar a Deus, viver longe do pecado, etc e tal, sozinho, sem a graça, eu não preciso da graça. Ué, eu me auto-salvei já, né? Eu estou imune. Eu não preciso de graça, então. O processo é o contrário. É o fato, eu sou ineficiente em tudo isso. Por isso eu preciso da graça. Aí é que entra a graça. Então, a nossa vida com Deus é um resultado da graça e não um meio para eu alcançar a graça. Deu para compreender? Alguém tem algum comentário ou discorda disso? Tem outro ponto de vista? Então vamos lá.
Bom, dito isso, nós vamos aqui pegar esses pontos principais. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui também. Vamos lá. Quando a gente fala sobre santidade, o que vocês entendem como santidade? Alguém fale rapidinho aí, o que é que entende como santidade? O que é santidade para você? Separado para. Separado para. Mais alguém? Seria estar afastado do pecado, eu acho. Certo. Vamos trabalhar com aquela ideia de pecado que eu conversei com vocês em Gênesis, ok? O pecado é roubar? Não. O pecado é o quê? É o afastamento de Deus, é a independência de Deus. E aí essa independência gera consequências, gera atitudes, ok? Então, se eu encaro que o pecado é uma ação isolada específica, fica um pouco complicado. Fica um pouco complicado, até porque aí eu tenho que viver conforme a lei mesmo, porque as minhas ações e reações, elas são interpretativas. Você concorda comigo que a Bíblia diz que a gente tem que obedecer às autoridades, correto? E como é que faz? Eu vou para países no Oriente Médio onde eu desobedeço às autoridades e faço projetos lá que são crimes. Como é que faz? E aí? Estou no pecado. Vou para o inferno, então? Se o pecado é uma atitude isolada assim, e aí, como é que faz? A Bíblia diz que o pecado faz separação do homem e Deus. Então, se eu fui desobediente às autoridades, logo estou em pecado. Se estou em pecado, logo estou separado de Deus. Estou separado de Deus, estou na unha do capeta. Como é que faz? Então, o pecado, ele não deve ser colocado como um ato isolado, uma atitude que acontece por aí, ok? E sim, essa independência de Deus. Quando o pecado é encarado como independência de Deus, ele vai gerar atitudes aí que desagradam a Deus, vai gerar atitudes que vão contra os valores e os princípios de Deus. No caso ali, eu sou um contraventor, já fui contraventor em vários lugares, em vários países, é óbvio que sim, mas das leis humanas, em nenhum momento dos valores e dos princípios de Deus. Então, praticando aquilo ali, eu não estava sendo independente de Deus. Eu não estava me isolando de Deus. Eu não estava seguindo os meus valores e abandonando os valores de Deus. Logo, eu não estava em pecado. Não havia um abismo entre eu e Deus ali. E fiz o que fiz em prol desses valores. Entende? Que é diferente essa definição de pecado com essa que tem hoje em dia. Falou uma mentira, pecado, vai para o inferno. Pensou. Tem gente que fala assim, eu não consigo ficar sem pecar um minuto sequer. Como é que funciona isso? Né? Porque jogam tanta coisa pela boca, assim, falam qualquer coisa e, não consigo ficar, porque em pensamento todo momento estou pecando e tal. Como assim, gente? Se a Bíblia diz que o pecado faz separação do homem e Deus, agora, a nossa concepção sobre o que é pecado é que precisa ser analisada. Eu não estou no Antigo Testamento aqui, onde eu transgredia uma lei, e uma das definições para pecado que alguns teólogos colocam, sabe qual é? Errar o alvo. É transgressão de uma lei conhecida de Deus. Uma das definições de pecado. E se isso for a definição de pecado bíblica, nós estamos fritos. A gente está frito, então. Ok? Porque o pecado faz a separação entre o homem e Deus, né? O pecado é separação.
No Éden, a gente já vê isso acontecendo. Então, é importante a gente entender que santidade, que aparece mais de 90 vezes aqui, tem a ver com a separação para Deus e separação do mundo. Então, é a separação de e separação para. A separação desse sistema do mundo, né? Desses valores que vão contra os valores de Deus. Então, eu sou separado dessas coisas. Agora, eu não só sou separado dessas coisas, sou separado para Deus. O fato de, preste atenção no que eu vou dizer, o fato de odiar o diabo não significa que a pessoa ame a Deus. Vamos deixar claro isso, ok? Ah, eu não gosto das coisas erradas. Não significa que você gosta das certas. Tem gente que não gosta de corrupção, mas não é solidário, não é compassivo, não é generoso. Mas ele odeia a corrupção. Então, tem gente que não vive fazendo as coisas erradas por aí. Mas a pergunta é, e ele vive fazendo as corretas? Por isso que Tiago vai depois e diz assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete o quê? Pecado. Porque o pecado não é eu fazer alguma coisa de errado. É eu ser independente de Deus. E quando eu sou independente de Deus, eu não faço o que é correto. Entende? É um pouco mais profundo do que simplesmente seguir aí um conjuntinho de leis e faz ou não faz, é ou não é, e tá tudo certo. Ao mesmo tempo, é muito mais leve, porque tem a ver com a minha consciência, tem a ver com a minha análise, tem a ver com o dia a dia, não é uma linha reta que se trilha. Então, a santidade, ela acaba não sendo apenas moral também, mas sim envolve a separação de Deus. Quando nós falamos sobre expiação pelo sangue, vamos lá. O que você entende sobre a expiação pelo sangue? Alguém já leu a respeito disso? Já pensou? Ok. Vamos lá. Então, ó, expiação vem do hebraico kippur, que significa cobrir, purificar, perdoar ou reconciliar. Vou até colocar para você aqui nos comentários. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu achar aqui, pronto. Ó. Kippur, depois vamos falar um pouquinho dessa palavra aqui. O sangue na Bíblia representa a vida. Quando um animal era sacrificado, seu sangue era derramado. Isso simbolizava uma vida inocente sendo oferecida no lugar de um pecador. A ideia central é que um inocente paga por um culpado. Essa é a ideia central. É claro que daqui a pouco vem alguém e fala assim, mas quem que inventou isso e tal? Nós não vamos entrar nesse mérito. Existem pontos de vista e a gente não vai conseguir algumas explicações e depois a gente pode falar dessas problemáticas aí na segunda parte. Mas o fato é que a expiação, ela tem a ver com esse perdoar, com esse purificar. Levíticos 17:11 fala assim, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação em virtude da vida. O sangue é derramado para que vida seja preservada. No sistema de sacrifício do Antigo Testamento, primeiro é que a pessoa reconhecia o pecado. Segundo é que ela levava um animal sem defeito ao sacerdote. Lembra que o sacerdote é que era o mediador entre Deus e o homem. Então, não era a pessoa que fazia diretamente isso para Deus. Tá? Terceiro é que colocava as mãos sobre a cabeça do animal, um símbolo de
transferência dupla, no caso, o animal era sacrificado e o seu sangue era derramado no altar. Lembra que eu falei sobre o altar quando eu mostrei aquele mapinha do tabernáculo, né? O primeiro local ali era o altar do sacrifício. E aí, por último, isso restaurava a comunhão com Deus, né? Ainda que temporariamente. Por quê? Porque de tempos em tempos isso era feito. E existiam vários tipos de sacrifício. Esse é um tipo. Tá? Levíticos trata disso aí. Então, Levíticos trata de toda essa ritualística que é colocado, todas essas orientações para que as pessoas vivessem bem no deserto e também restaurasse uma espiritualidade com Deus. Ok? Lembrando, quero lembrar, em vários momentos aqui, eu quero lembrar que nós estamos falando de um contexto de 3.500 anos atrás. Um contexto que eles estavam ali no Egito, da forma que estavam, e depois vão para o deserto. Okay? Então, para a gente hoje aqui, vivendo bem, na nossa boa casa, no mundo ocidental, 3.500 anos depois, não faz o mínimo sentido essas coisas. Tá? Eu entendo isso, mas não se preocupe com isso, nós não estamos falando do tempo atual. É até uma brincadeira que eu faço com adventistas do sétimo dia, né? Porque se você guarda o sábado porque é lei, deveria, então, ter um altar ali para sacrificar animais também. Ah, não, porque Jesus veio e sacrificou, só que existem outros tipos de sacrifícios também. Não precisa ser o sacrifício da expiação, mas pode ser outros, né? Afinal de contas, quantas leis nós temos na Bíblia? No Antigo Testamento? 613, né? 613 leis nós temos no Antigo Testamento. Sabe quantas dessas 613 nós temos aqui no livro de Levítico? Quem consegue chutar aí? – 247 leis. 40% das leis do Antigo Testamento estão aqui em Levíticos. Agora, essas leis, olha só, presta atenção no que eu vou dizer agora, é até bom você marcar aí. Vamos lá. Essas leis cobrem sacrifícios, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Essa restauração de uma espiritualidade, né? Eles estavam vivendo uma espiritualidade lá com outros deuses e tal, agora vem para a questão de um Deus, né? Uma crença monoteísta. Outro tipo de lei, pureza em rituais. Outra, conduta moral e sexual, leis para isso. Outra, funções sacerdotais, tinham leis para isso. Outra, festas religiosas, justiça social, leis sobre alimentos, principalmente porque eram 2 milhões de pessoas vivendo no deserto, sem saneamento básico algum. Então, isso gerava preservação das pessoas, saúde pública, inclusive, ok? Então, e regras de santidade, como a gente falou aqui também. Quer dizer, o que Deus estava fazendo? Deus estava formando agora um povo, com uma característica específica. Existiam muitos povos com as suas características. E Deus agora está formando um povo com uma característica específica, que iam viver moralmente de uma maneira direcionada, sexualmente de uma maneira direcionada, em relação à saúde, e um povo que iria entrar numa terra e lá iriam continuar vivendo assim. Certo? Então, em todo esse contexto, é importante a gente entender a relevância dessas leis para esse contexto. Vamos lá, vamos falar sobre algumas leis aqui, e aí daqui a pouco eu falo sobre a questão do Kippur, ok? Leis sobre sacrifícios e ofertas, Levíticos 1 ao capítulo 7. Olha só que interessante. Nós tínhamos pelo menos aqui 5 tipos de leis sobre sacrifícios e ofertas.
Levítico 1, a gente tem oferta, holocausto. Você sabe o que é o holocausto? Sabe o que é o holocausto? Quem sabe o que é o holocausto aí? Acho que vocês já viram aí a questão do nazismo, né? Peraí, caiu aqui. O que é o holocausto? Ó, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Ok? Então, o que era esse holocausto aqui? A palavra holocausto significa aquilo que sobe. Então, a ideia é que era queimado essa oferta para que aquela fumaça subisse, fazendo referência a o que o homem está entregando agora para Deus e está subindo. Era tudo simbólico, né? Eram ações simbólicas, mas holocausto significa aquilo que sobe. É do termo hebraico olam, que significa aquilo que sobe. Então, existia a oferta específica aqui do holocausto. Existia no capítulo 2 a oferta de manjares, que era o quê? Cereais, grãos, né? Que era para gratidão. Então, holocausto, entrega total a Deus. Oferta de manjares, gratidão e sustento. Levítico 3, oferta pacífica. Era de comunhão com Deus, celebração. A oferta pacífica não era nenhum tipo de morte de animal, nada disso. Era a comunhão que eles tinham com Deus ali numa celebração, uma festa que eles faziam. Oferta pelo pecado, quer dizer, era um pedido de perdão por erros não intencionais. Né? Aquele negócio de, não sei se eu fiz, né? Mas se eu fiz, está aí. Mais ou menos isso aí. Ok? Nós temos também aqui, por último, oferta pela culpa, capítulos 5 e 6. A compensação por pecado contra Deus ou o próximo. Ok? Então, agora, interessante que em todas essas ofertas aí, você vai ver sempre, mesmo com leis, você vai ver sempre Deus preservando a atitude do coração da pessoa, né? Esse texto mesmo que eu li aqui, versículo 3, né? Se a tua oferta for do holocausto, gado, oferecerá macho e fêmea, de sua própria vontade perante o Senhor. É você que decide se você vai fazer. É o entendimento seu em relação a isso. Quer dizer, Deus nunca, nem nesse momento da lei, nesse restabelecimento aí de relação com o povo e tal, nem nesse momento Deus fala assim, você é obrigado a fazer, querendo ou não. Não tem isso. Deus nunca bloqueou o coração do ser humano para uma obediência cega, simplesmente. Ora, se você crê, faça. Se você não crê, não faça. Ponto. É assim que funciona. É assim que deveria funcionar. Nós temos também aqui leis de pureza cerimonial, Levíticos 11 a 15. Normas sobre o que torna uma pessoa ritualmente impura e o processo de purificação. Então, nós temos aqui Levítico 11, animais puros e impuros. E eu vejo, não sei se vocês já viram vídeos na internet, onde o pessoal, eles vão fazer sátira, né? O pessoal de comédia no Brasil fazem sátira, falando assim, Deus manda matar crianças, né? O mesmo Deus que fala que não pode comer porco, quer dizer, comer porco está no mesmo patamar de matar crianças, os caras zoando e falando em relação, né? Mas tudo fora de um contexto, eles colocam, não tem nenhum sentido a observação que eles fazem, e a sátira fica até sem graça, porque não tem sentido algum contexto, né? Na forma que eles colocam. Mas o fato é que tinham animais puros e impuros, e isso aqui, eu particularmente percebo um desejo de Deus aqui, também de preservar a saúde daquelas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas alguns anos atrás, comer porco era muito perigoso no Brasil, né? Principalmente para quem vivia em zona rural, coisa assim. Alguém sabe por quê?
questão de um verme específico, né? Exatamente, ia para a cabeça da pessoa, e Eu sei por matava. interior e ainda não é nada incomum isso. Meu marido, Sim, por sim. exemplo, não pode comer porco. Pronto. Né? Então, eu vejo esse cuidado de Deus em relação à preservação das pessoas dentro daquele contexto, ok? Aí lá em Jesus depois, né, houve essa relação aí Jesus e Pedro ali, né? Fala assim, peraí, Pedro, como é que você está falando que é impuro o que eu purifiquei? Então, quer dizer, você não está no deserto mais, cara. Você não está lá no deserto mais, não é? São leis específicas para um povo específico dentro de um contexto específico. Levítico 12, pureza após o parto. O tempo de isolamento após o nascimento. É interessante, né, que o pessoal não faz isso baseado em Levítico, né? Mas até hoje tem, né? Se você pegar aqui na Europa, por exemplo, quando tem filho, nossa, fica vários dias. Depende do país aqui, fica até um mês sem ter visita. A preservação da criança por causa de contaminação, etc. e tal. A tribo indígena já é tudo ali, já nasce no braço de todo mundo, né? Mas cada cultura tem a sua forma. Agora, lembrando, nós estamos dentro de um contexto no deserto, etc, etc, etc. Então, aqui existiam leis para preservação, aqui, pureza após o parto. Capítulo 13 e 14, doenças de pele. Olha só, diagnóstico e tratamento da lepra, por exemplo. Então, tinha leis em relação a isso aqui. Né? E parece que isso aqui também beneficia a saúde pública, né? Naquele local ali, numa cidade chamada deserto, né? Por último, o que eu vou citar é fluxos corporais, ok? Como lidar com as secreções e higiene. Leis para isso aí também, certo? Então, são várias leis que têm a ver com a preservação das pessoas. Tá? Não é uma pureza espiritual, simplesmente, mas também tem a ver com saúde pública. Alguém levantou a mão? Fique à vontade, não? Oi, Dani. Essas leis citadas em Levíticos, elas foram até Cristo? Até 1450? Depois? Se foram até Cristo? Isso. Algumas sim, outras não, Daiane. Por quê? Pode falar. Se for para parar para pensar, né? Cristo chegou quebrando todas essas leis, dizendo que não precisava mais, um cara desconhecido, um povo com uma cultura bem enraizada, né? Pensa 1400 cultura de rituais, e daí ele chega quebrando tudo isso. É loucura, né? Complicado, né? Complicado, só que assim, é interessante como o povo da época mesmo era muito hipócrita, né? Porque, vamos lá, né? Todas as leis eram cumpridas ali? É óbvio que não, porque nem templo eles tinham. Né? Eles não tinham como se dizer, todo o movimento. Você não vai ver, por exemplo, ali, olha, todo o movimento levítico acontecendo. Você não vai ver. A lei dizia que tinha que ter um sumo sacerdote, eles tinham 2. Então, ali já havia corrupção. Então, não se praticava a lei da forma que está em Levítico ali. A impressão que eu tenho é que eles cumpriam em partes aquilo que é como hoje, né? Aquilo que convinha. Cumpro da minha forma que ele convinha. Só que na hora de exigir, principalmente os fariseus, né? O grupo dos fariseus, nossa, exigia que tinha que ser tudo à risca e tal. Claro que nós temos aqui grupos mais radicais em relação ao cumprimento da lei. Eles preservavam mais isso, mas um grupo muito pequeno, né? Não eram relevantes diante do povo. Agora, que Jesus vem e assusta, demais. Né? Demais porque quem segue a lei, geralmente, não gosta de interpretar. Ele não gosta de ter bom senso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, fui na polícia aqui, quebrei o pau com a polícia lá.
Nossa, falei um monte com a polícia, fiquei bravo com eles ali e tudo e tal. Por quê? Porque, olha só, eu moro bem no centro aqui da cidade, na principal avenida. E vaga para estacionamento de carro é assim, impossível quase. É um negócio assim, maluco. Então, é normal na Europa em geral, não é só em Portugal, na Inglaterra, Polônia, Alemanha, é normal se parar carro em tudo quanto é lugar. Ok? É absurdo. Você chega na Europa, você vê, nossa, que povo é esse, né? Para em cima das calçadas, tudo é normal, porque não tem. As cidades não foram preparadas, são cidades medievais, pô, não foram preparadas para crescimento assim, né? Para esse monte de veículo, etc. Então é normal, ok? Aí, aqui, perto do meu, eu tenho uma vaga de garagem bem lá embaixo e tal, e todo mundo que tem garagem, geralmente, usa para outras coisas e coloca os carros na rua. É uma cultura. Todo mundo faz isso praticamente. 99% das pessoas tem uma vaga de garagem num prédio ou em casa, ele usa para outra coisa. Por exemplo, minha casa anterior, a minha garagem lá eu usava para fazer uma oficina. Uma oficina para mexer com as coisas que eu gosto e tal, guardar umas coisas e guardava o carro na rua. É cultural isso aí na Europa. Mas aí, aqui próximo tem um ponto aqui de ônibus, mas ele é muito grande. E no começo, assim, geralmente para-se 2 ou 3 carros, depois ainda sobra muito espaço para ônibus e tal. É normal, todos os dias, o dia todo tem carros ali. E eu, de vez em quando, paro meu carro ali também, porque fica na esquina do meu prédio e tal, beleza e tal. Esses dias, parei o carro, de repente, tinha um papel em cima do carro. Ixi, fui ver o que é isso aqui e tal. Fui lá na polícia. Falei, o que é isso aqui e tal? Não, porque estava parado, não pode. Eu tirei uma foto, falei assim, olha a distância que tá do ponto de ônibus. 24 horas tem 2 ou 3 carros parados ali. O meu era o último lá. Não tem nada a ver. Não, mas por causa da lei, porque a lei diz que é 25 metros. Eu falei assim, uma coisa é o que a lei fala, outra coisa é a cultura aqui, como funciona. É uma questão de bom senso, gente. Se você sair na rua agora, vocês vão ter que multar aí no mínimo uns 200 carros. No mínimo. É uma questão de bom senso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quem gosta de seguir a lei e aplicar só a hora que ele quer, ele não tem bom senso. Ele não sabe interpretar. Ele não sabe observar contexto. E a Bíblia diz que a lei serve para o transgressor. Quem não é transgressor não precisa de lei. Ele tem bom senso, ele tem senso de interpretação, ele tem empatia. Quer ver um negócio legal aqui na Europa? Chegou perto da faixa de pedestre, o carro já para. Acabou. Você não precisa estar passando. O carro já para ali e você vai atravessar. Só que não tem semáforo para isso. Não tem ninguém olhando assim. Não tem. É uma questão cultural. Então você não precisa dessa lei aplicada aqui da polícia em todas as faixas de pedestre aqui. Porque é uma questão de bom senso. A prioridade é o pedestre. Independente se eu estou atrasado ou não. Esse é o ponto. Então, eu paro em todas as faixas de pedestre. Se tiver alguém chegando próximo, eu já estou parando o carro. Pode estar com chuva, pode estar correndo, pode estar com pressa, atrasado. Eu vou parar para a pessoa passar. É uma questão de bom senso. Entendeu? Então, a lei, ela sempre vai. O que acontece é que Deus estabelece leis aqui em Levíticos, só que o que ele espera é que haja bom senso, a forma correta de interpretar. E quando eles chegam na época de Jesus, só finalizando aí o que a Daiane colocou, eles não têm bom senso. Eles querem aplicar à risca aquilo que convém a eles. Por quê? Porque o transgressor gosta da lei. Esse é o ponto. Então, desconfie daquela pessoa que é muito radical em relação à lei. Porque normalmente é uma pessoa transgressora. Ela procura conhecer bem para fazer, por exemplo, se tem alguma coisa que é errado moralmente, mas é legal, ela faz. Porque o parâmetro dela é no que é legal e não no que é moral. E Deus aqui não trata com aquilo que é legal simplesmente, mas aquilo que é moral também. Aquilo que é moral tem a ver com os valores e com os princípios dele. E é isso que ele espera da vida cristã.
Não apenas aquilo que é legal, mas aquilo que é moral. Por isso que no início eu falei, eu cometo muitas ilegalidades com os meus projetos. Nenhuma imoralidade. Mas várias, porque fazer projetos em alguns países é ilegal. Salvar pessoas em alguns países é ilegal. Fazer projetos que eu fiz com índios, por exemplo, no Brasil aí, ó, diante do governo brasileiro, é ilegal. Salvar crianças que são mortas em algumas aldeias indígenas, porque nasceram com um problema defeituoso e tal, é ilegal. Sabia disso? É ilegal. Tem que deixar a cultura rolar, ó. É para matar, eles vão matar, ué. É a cultura deles. É assim que funciona. Tem missionário no Amazonas, amigo, que foi preso por impedir que velhos fossem mortos, que era a cultura, ok? Então, é uma linha fina que a gente tem que parar e refletir um pouquinho. Maravilha, deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Beleza. Bom, então, seguindo aqui, leis sacerdotais são outras leis que são estabelecidas, ok? Levítico 8 ao 10 e 21 e 22. Então, nós temos aqui, ó, leis específicas para os sacerdotes, os filhos de Arão, no caso, ok? A linhagem de Arão ali. E o seu comportamento. Então, consagração dos sacerdotes, uma delas. Morte, você vai ver ali a morte de Nadab e Abiú, ok? E pureza dos sacerdotes. Então, nós temos a consagração dos sacerdotes, quer dizer, o início do ministério, Levítico 8. Você vai ver uma situação ali pontual da morte de Nadab e Abiú, quer dizer, a seriedade da adoração correta, havia consequências para aqueles que transgrediam a lei, e a pureza dos sacerdotes, quer dizer, a restrição para manter o ofício santo. Aqueles que eram, então, colocados como sacerdotes, eles tinham um tipo de vida diferente, um estilo de vida diferente, ok? Então, vamos só contextualizar aqui, antes de a gente ir para o nosso intervalinho, o seguinte, existia o sacerdócio, como é colocado aqui em Levítico capítulo 8, deixa eu abrir aqui, ó, a minha Bíblia em Levítico capítulo 8, ó, a consagração de Arão e seus filhos, tá aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, toma Arão e seus filhos com ele, e veste o azeite da unção, como também o novilho da expiação. Então aqui, a unção, fala sobre a unção de Arão. E a partir desse momento, eles viveriam de forma diferente. Lembrando, nesse contexto, hoje é muito comum você ver até pastores considerados menos tradicionais, vocês já ouviram falar no Anderson Silva, aquele tatuadão e tal? Então, olha, pasme, ele é um dos caras que chama pastor de sacerdote. Para ele, quem está no ministério é sacerdote, e está no altar. Né? Então, quer dizer, tem muita coisa legal que ele quebra paradigma, mas na hora de completar, chuta o balde, né? Chama pastor de sacerdote como se pastores fossem sacerdotes. E pastor não é sacerdote nem aqui, nem na China, na Coreia, nem em nenhum lugar. Ok? Sacerdote é o cristão. Ponto. O cristão recebe essa unção sacerdotal que ele tem acesso direto a Deus. Não existe mais representante. Eu não respeito o pastor porque ele é um sacerdote e eu não sou. Não há diferença mais. E há de se entender isso aí. Agora, nesse contexto levítico, sim, era uma tribo específica para isso. E eles tinham que se portar diferente. Aqui, eles tinham, por exemplo, aqui em Levítico 21, restrições para manter o ofício. Quer dizer, existiam coisas que eles deveriam fazer e tem coisas que eles não deveriam e não poderiam fazer para cumprir esse ofício. Você vai ver aqui em Levítico 10, por exemplo, as consequências disso acontecer. E o sumo sacerdote, entre seus irmãos,
sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que for sagrado para vestir vestes, não descobrirá a cabeça nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus. Quer dizer, existiam uma série de funções aqui que ele tinha que cumprir. Para ser sacerdote naquela época lá, não era fácil. Okay? Era realmente separar. Vocês já ouviram essa questão de ungir carro, casa, essas coisas? Vem dessa época, vem do Levítico. Por quê? Porque aqui em Levíticos, eles consagravam, eles colocavam óleo sobre todos os utensílios que eram utilizados no tabernáculo. Pegaram essa prática do Antigo Testamento e trouxeram para hoje. Só que só um detalhe que esqueceram, é que quando um objeto era consagrado, ou uma pessoa era consagrada, era para uso exclusivo do tabernáculo. Ponto. Não podia fazer mais nada com ela. Mas aí você consagra o seu carro e vai para a praia com ele. Não tem lógica. Você quer usar a questão do Antigo Testamento? Então faça correto. Consagre e deixa lá. É só para Deus. Diga, Daiane, que nós temos 1 minuto aqui vamos para o intervalo. Tá, o óleo de unção não tem nada a ver com proteção. Não. Isso é Não. macumba evangélica. Tá. Voltamos em 1 minutinho aqui no nosso intervalo, tá bom? Já completa a resposta. Orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Pronto. Essa é a única vez que você vai ouvir falar sobre esse óleo no Novo Testamento. Ok? E não era para espantar mal-olhado. Ok? Era o símbolo de uma cura que poderia acontecer. Apenas isso. Eu tenho um óleo ungido, feito da receita bíblica que eu ganhei de presente. Feito da receita bíblica? Como é que funciona isso? Não sei. Eu disse que Deus dá orientação para a produção do óleo, né? Com os elementos específicos. E parece que tem um lugar que vende esse óleo, que tem os elementos que são trazidos de Israel e tudo mais. E eu ganhei de presente um óleo desse. Eita Deus, eu vou te dar uma informação aqui, a gente vai ler um texto bem específico agora. Abre comigo aí, ó, Êxodo 30. Tudo isso tem a ver com leis. Vamos lá, Êxodo 30. Rapidão. Vou te dar uma má notícia, viu, Daiane? Mas não briga comigo não, tá? Por favor. Êxodo 30, versículo 22. Se você achar, diga amém. Amém. Oi. Pronto, vamos lá. Só não briga comigo agora, viu? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti as principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos de canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim. E disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Esse será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, santificarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e aos seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção das vossas gerações. Versículo 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este,
ou o que dele puser sobre um estranho será extirpado dos seus povos. Dizem que tem uma receita. Só esqueceram de dizer que essa receita foi restrita para aquela situação. E quem fizesse algo igual seria amaldiçoado. Só esqueceram de dizer isso. Pularam essa parte do texto. Por quê? Porque é mais fácil eu ser místico do que ser bíblico. Diga, Deise. Tô assustada. Assim, agora, nossa, esse é um ponto que, pelo menos, eu congrego numa igreja, né? E, assim, todas as igrejas, pelo menos, que eu já visitei, fora a minha, utilizam óleo ungido, tipo, às vezes quando a pessoa vai ofertar, dizimar, principalmente nesses momentos, eu acho que é o que mais usa, assim, que eu vejo. Que eu, assim, particularmente, minha igreja faz isso, mas eu acho muito estranho, sabe? Tipo assim, porque só quem ofertou, quem dizimou, que vai receber ali um óleo ungido. Eu vejo que é muito utilizado nesses momentos, e também em alguns momentos também, tipo, a pessoa tá com alguma doença e pede oração para cura. Mas assim, eu nunca tinha estranhado, nunca pensei assim a respeito do que você falou. Sempre achei estranho, principalmente na questão do dízimo e da oferta. Tipo assim, então quem não ofertou e não dizimou não merece, tipo assim, receber esse óleo ungido que foi orado, tipo, a mais do que... Enfim, então eu fiquei bem, nossa, perplexa. Pois bem, né? Primeiro é que não existe óleo ungido. Existe óleo, ok? Existe o azeite, o óleo. Ele pode, não é que deve ser, pode ser usado apenas como símbolo do Espírito de Deus, mas é a oração ao enfermo que é o princípio de Deus em relação ao poder da cura e etc. Tem nada a ver com óleo. O óleo não tem poder algum. Mas a igreja evangélica utiliza como um ato místico de poder. Então, vem cá, me dá o dinheiro aqui, eu te dou poder aí. Pronto. É assim que funciona. Né? E as pessoas levam para casa e elas ungem um monte de coisa daí, porque acham que agora está benzido o negócio e pronto, está protegido, né? Usam como proteção, como um amuleto. Isso aí, eu costumo dizer que é uma macumba gospel, porque é uma macumba gospel, não tem outra coisa. Né? Se você for em qualquer centro de feitiçaria, você vai ver isso. Pegam tantos apetrechos, óleos, água da rosa, pegam tantas coisas em centro de feitiçaria para levar para casa, para passar aqui e ali, tudo. É a mesma prática. Mesma prática. Agora, aqui o texto ele é claro. Isso surge nessa época aqui do início dessas leis, ok? Para algo específico. Era uma forma, dentro daquele contexto, que eu já expliquei algumas vezes, era uma forma de se organizar isso e não virar bagunça. Então, olha, tudo que é usado aqui para essa função do tabernáculo, ela vai ser ungido com esse óleo aqui. E vai ser uma vez só. Ponto. Não tem... Como interessante, né? Você recebe uma unção, né? Foi lá e recebeu o olhinho na cabeça. Aí no outro domingo você vai de novo. Aí no outro domingo é de novo. Aí no outro é de novo. E Deus falou com essa galera aqui que foi uma vez e acabou. Joga fora e não faz mais igual. E o pessoal é todo dia sendo ungido com óleo. Quer dizer, nem... Você não, gente, é uma questão de massa cefálica. Tá? Perdoe a minha agora robustez no falar aqui. É uma questão de massa cefálica. Se esse óleo funciona, para que você precisa receber 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes? Ele não funcionou? Não funcionou na primeira? Se ele funciona, então ele funciona. Recebeu uma vez, já vai resolver o problema. Se você tiver que receber a segunda, significa que o primeiro já foi para o espaço. Já não funcionou. Entende? Unção é unção. Não tinha desunção. Arão voltou o quê? Todo domingo Arão voltava lá para Deus ungir ele de novo, é isso? Gente, isso aí é uma questão tão básica, né? Olha, eu recebi o poder aqui. Aí semana que vem você tem que voltar para receber o poder de novo.
Aí na outra semana você volta para receber o poder de novo. Quer dizer, poder é poder. É que nem jurar a bandeira, né? Toda semana eu vou jurar a bandeira. Já assistiu já o Todo Mundo Odeia o Chris? Aquele seriado? Uma vez ele fala, né? O Chris pega e fala assim, por que eu tenho que jurar a bandeira toda semana? É uma jura. Eles não estão acreditando em mim? Eu já jurei uma vez, tá tudo feito. É mais ou menos esse o princípio. Quem levantou a mão pode falar. Também não vejo isso, né? Tinha no Antigo Testamento, mas Jesus nunca fez isso com ninguém, certo? A gente vê isso no Antigo Testamento, tipo Samuel ungindo Davi, ele também ungiu uma vez só. Não, mas vamos lá, vamos dividir as coisas. Aqui nós estamos falando da tribo de Levi. Se é da tribo de Levi, então receba o óleo. Se não é da tribo de Levi, então cai fora. Porque nem judeu nós somos. Nem israelita a gente é. Quanto mais da tribo de Levi, ponto. Agora, quando a gente fala de Samuel ungindo rei Davi, Saul, etc., nós estamos falando de monarquia. Aí os caras pegam assim, olha, Samuel ungiu Davi, é por isso que tem que ungir os pastores. Não existe nego ungido para ministério, gente. Isso não existe. E eu já fiz isso, tá? Eu recebi óleo também, já coloquei óleo há mais de 20 anos atrás aí. Porque era prática. Não estou dizendo que isso é pecado, eu estou dizendo que isso não é bíblico. Ninguém se torna pastor ou integrante do ministério porque recebeu o óleo ou não recebeu óleo. Isso pode ser uma prática simbólica? Não há problema, não vejo condenação bíblica em relação a isso, mas o poder não está nisso, a unção não está nisso, o dom não está nisso, ok? Comparar Samuel ungindo Davi com alguém ungindo um pastor, isso aí é esdrúxulo. Davi não era pastor, era rei, era monarquia. Hoje em dia, vai lá na Inglaterra para você ver, o rei, a rainha morreu, assumiu outro rei lá, aí vai um sacerdote da igreja anglicana e ele vai empossar o novo rei agora, certo? Por quê? Porque significa que é o símbolo de o sacerdote, ele representando Deus, dá o poder para o rei agora governar. Na Inglaterra acontece isso até hoje, ok? Porque o sistema da monarquia respeita o sacerdote, o representante de Deus agora, dando poder para o homem governar. É só uma questão simbólica de sistema de governo, não tem nada a ver com pastor, presbítero, essa parada toda aí. Quem levantou a mão pode falar. Pastor, esse óleo que fala em Tiago, no antigo mesmo, o povo antigo era mais usado como remédio, uma especiaria, não era? Já. Exatamente. Estamos falando aqui de medicina. Entendi. Natural. Nada a ver com misticismo. Não está falando de óleo, vamos lá, pega aí esse óleo místico aí que você pegou lá, a unção de Arão e... Isso não existe, gente. Tá? E no final do versículo fala, né, que a oração da fé... Exatamente. Quando ungir com óleo, mas a oração da fé é que o salvará, né? A oração da fé fará o quê? Salvará, então é a oração da fé, não óleo. Não está nem falando que vai curar. Salvará. A promessa não é nem que vai curar. Porque a relação de Deus é sempre com salvação. Cura, não tem como explicar quem é curado e quem não é curado, e por que é curado e por que não é curado. Não dá para explicar isso. Tá? Não tem como. Você pode folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você nunca vai conseguir entender por que uma pessoa é curada e a outra não. Isso é um ato soberano de Deus. Eu acredito que existam milagres de cura, mas não consigo explicar. E o dia que eu conseguir explicar, deixa de ser milagre, né? Milagre não tem lógica. Nenhuma. Ok? Agora, o fato é que esse óleo de Levítico e de Êxodo aqui não tem o menor sentido para a nossa vida hoje. Isso é fato. Eu acho engraçado que o pessoal unge com esse óleo os que estão sob efeitos de espírito maligno. Aí, depois que eles ungem, a pessoa cai no chão, se estribucha. Mas eu acho tão engraçado que quando termina o culto,
ela já acorda, ela vai embora de boa. O Dimo sabe até, o demônio sabe até a hora que acaba o culto para poder ir embora, né? Ali já parou tudo aqui. Então, eu também nunca consegui assimilar esse negócio de ódio, não. Sim, sim. Eu vejo, Lu, que se fosse usado com equilíbrio, dentro do bom senso, apenas como um símbolo, a Bíblia não condena símbolos. Não há problema. Não há problema. O problema é quando deixa de ser um símbolo, né? Passa a ser um princípio, passa a ser um valor, passa a ser o principal. Não há problema em ter símbolos. Sim. Oi? E uso para comércio também, dinheiro. É o principal, né? Porque ungir dizimista, você tá brincando comigo, né? E direto acontece isso, né? Direto. É o que mais tem hoje em dia. Vai ungir dizimista e ofertante. Você que vai dar tanto aí, vem cá que eu vou ungir você aqui, ó. O que significa isso? Significa que eu tô te vendendo um poder. Ok? Eu tô te dando Aí um quem poder. não dá fica até envergonhado, né? Não é? A pessoa não se sente, e eu tô ouvindo a minha voz aí, ó. Se você não vai, por exemplo, eu dou em R$1.000 aqui agora, vou ofertar R$1.000. Que, esse óleo aqui eu consagrei no monte, trouxe de Israel, e eu vou ungir você, você vai ver o que vai acontecer com você. Você não se sente um lixo por não ter R$1.000 e levar ali? Eu não sou digno dessa bênção de Deus. Eu não sou digno desse poder de Deus, essa graça de Deus aí, porque eu não tenho R$1.000. Você não se sente mal com isso? Todo mundo se sente, quem não tem dinheiro para dar lá. Mas é a pressão, é a venda. Né? O catolicismo romano ensinou muito bem, e a igreja protestante aprendeu que é uma maravilha. Né? Como se vende bênção, como se vende indulgências e por aí vai. Diga, Daiane. Fui eu. A grande questão, assim, não sei, pelo menos que cada dia me passa isso, conforme eu vou tendo as aulas. No meio de tanta igreja, assim, por exemplo, essa questão até do óleo ungido, né, que a Daiane perguntou, e que a gente vê que praticamente, assim, todas as igrejas cristãs que eu conheço acabam fazendo, como que, sei, acho que tudo tende, no fim das contas, assim, muita gente acabar ficando desigrejado, né, porque se você for ver a fundo, o que tem nas igrejas realmente acaba, por exemplo, assim, na minha igreja eu frequento, mas tem coisas que eu não concordo, mas, sei, se eu sair dela também, eu vou pra qual? Eu vou em outra, não vou concordar, eu vou em outra, assim, é complicado. Complicado. Mas é o que mais me falam, né? Tá bom, mas se eu sair, eu vou para onde? A pergunta é a seguinte, Deise. Em outro momento a gente pode falar mais sobre isso, né? Novo Testamento, principalmente, a gente vai ter várias disciplinas que tratam sobre essas questões. Mas quem disse que eu tenho que ir para algum lugar? Essa é uma pergunta que tem que se responder. Aonde está escrito que eu tenho que ir para algum lugar? Quem que orientou na Bíblia eu ir para algum lugar? Né? Sabe quem? É essa aqui, ó. Agora existe um lugar oficial. Tá bom? Você está no deserto? Porque eles estavam no deserto. E aí Deus agora padroniza um lugar oficial. Agora nós temos um lugar oficial, que é o tabernáculo. Depois Salomão constrói o templo, temos lugar oficial aqui, o templo. Depois vem, na época de Ageu, ali, reconstrói o templo, temos lugar oficial, que é o templo. Aí vem Constantino depois e fala assim, nós somos cristãos, viu? Agora nós temos o nosso lugar oficial aqui, que são os nossos templos. Aí Lutero depois sai, faz a mesma coisa e todo mundo, não é o da Igreja Católica, tá errado, ok? Aquela é do diabo, aquele negócio lá. O lugar exato é o nosso aqui agora. E sempre é um lugar. Mas quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala que é onde? Porque também houve essa discussão entre Jesus e essa mulher samaritana. A mulher samaritana está falando assim, vocês falam que era no monte de vocês, que tem que adorar, né? E a gente adora no nosso, e você fala que está errado, nosso lugar está errado, o lugar de vocês está certo. Aí Jesus responde o quê? Não, nosso lugar é que é certo. O de vocês está errado, ok? Jesus responde isso? Não. Aonde que é o lugar certo?
em espírito e em verdade. Porque estes Deus procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não nesse monte ou no outro monte. Não nesse templo ou outro templo. Então, a pergunta é, quem disse que precisamos ir para algum lugar? Se a igreja cristã verdadeira é a igreja invisível e não a igreja visível. Não é a igreja imanente, mas a igreja transcendente. Essa é uma pergunta que a gente vai responder conforme os módulos vão passando aqui. Maravilha? Vamos lá, mas nós temos leis aqui também de ordens morais e sexuais, Levítico 18 ao 20, proibições de incesto, adultério e homossexualidade. A gente tem aqui em Levítico 18, né? Essa aula aqui dá pau, né? Diante das questões atuais aí. Então, nós temos aqui leis que condenam essa prática, a prática do incesto, a prática homossexual. Opa! Entrou alguma coisa aqui. Levítico 18 vem falando sobre isso aí. Alguém tem dúvida em relação a isso? Ou tranquilo? Tranquilo, né? Que boa, né? Fala, Daiane. Fala, Daiane. Não faz essa cara aí, não. É muitas questões. Do que trabalhar. Uma vez eu ia uma consulta terapêutica que eu fui, né? E a gente falando sobre algumas coisas e caímos nessa questão do homossexualismo. E ela disse pra mim que o homossexualismo é uma condição. Fale mais. E eu conheço, tenho uma amiga que tem um filho pequeno que ele tem trejeitos. Aí vem essa questão de ele nasceu assim, ele já tem esse jeitinho, ele gosta de coisas de menina. Como lidar com isso? É muito confuso. Legal. Legal essa pergunta aí. Quantos anos ele tem? Agora ele deve estar mais ou menos com a idade do meu filho, perto dos 9 anos, por aí. Ok. Então, vamos lá. Levítico 18, 22 diz assim, ó, com varão não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Mas eu não baseio o conceito ou o valor que eu tenho de não homossexualidade nesse texto. Esse texto não está tratando especificamente daquilo que eu vou dizer, tá? Então, se alguém perguntar para mim, onde é que está escrito na Bíblia? Eu não vou pegar esse texto aqui. Certo? Isso aqui eram leis referente àquela situação específica. Ponto. Ele está falando sobre tipo de casamentos também, etc. São leis ali de ordem sexual também e moral, dentro daquele contexto. Agora, quando a gente fala de homossexualidade, eu vou continuar usando essa expressão, hoje tem tantas expressões, né? Homoafetividade, etc. e tal. Mas, enfim, vamos resumir aqui em homossexualidade. Quando a gente fala isso aí, a gente tem que lembrar do seguinte. Primeiro, nós temos uma pessoa nasce com um cromossomo XX e a outra XY. Acho que ninguém conseguiu mudar isso ainda, né? Isso está vigente ainda. Mas eu lembro da época do hermafrodita, né? Hermafrodita, mas o cromossomo é XX ou XY? Não tem outro. Ele é o que o cromossomo dele vai dizer. Ponto. É uma lei biológica. Acabou. E pasme, a Inglaterra, o mês passado, foi decidido no tribunal que uma mulher só pode ser dita que é mulher se for o cromossomo XX. Olha só, descobriram isso agora. Século XXI, uau, colocaram agora é lei lá na Inglaterra. Não pode dizer que é mulher se for cromossomo XY. Ok, uau, pronto. Mas, então nós temos sexo feminino e masculino. Agora, o que você está falando é sobre comportamento. E comportamento, Daiane, ninguém nasce com comportamento. Isso é uma infantilidade psicológica proveniente de um ativismo barato que existe hoje em dia. Eu não estou falando nem como cristão agora, estou falando como profissional da área. É muito infantil dizer que uma pessoa nasce com um comportamento. Ninguém nasce com comportamento. Pega um menino que nasce na Suécia, joga ele na tribo dos Guaranis aí no Brasil, para você ver se ele vai se comportar como sueco. Não vai. Ele vai se comportar de acordo com o ambiente que ele cresce, que ele desenvolve, com as experiências que ele adquire. Ele pode ter o quê? Como ele tem? Temperamento.
disposições biológicas que influenciam em alguns comportamentos. Ponto. Mas ele vai adquirir, com o tempo, uma personalidade baseado nesse temperamento e nas experiências que ele adquire. E o comportamento ele é adquirido. Agora, o fato de ter um comportamento, entre aspas, um pouco mais afeminado para os padrões que a gente estabelece, tem a ver com aquilo que ele está adquirindo ali. O pai desse garoto leva ele para a piscina, como eu faço com meu filho, joga a bola com ele, dá porrada nele, brinca de luta? Não! E ele vai ter que tipo de comportamento? Vai fazer bolo, panqueca, vai brincar de boneca. É óbvio. Ninguém nasce com... É tão infantil isso. Eu fico até com vergonha, às vezes, dos profissionais atuais, porque vai ser difícil daqui a uns anos sobrar um que tenha algum valor, porque não é possível, gente. Conselhos de psicologia estão discutindo esse tipo de coisa. É um absurdo. É comportamento. Então, uma coisa é a parte biológica, masculino e feminino, XX, XY, ponto. Outra coisa é comportamento, trejeitos, essas coisas, etc., que é adquirido. E a outra coisa é a questão sexual. São 3 pontos diferentes. Questão sexual, aí eu vou dizer o seguinte, aí eu vou divergir com grande parte do mundo evangélico. Tá? O pessoal diz assim, ó, ele tem um desejo, o homem ali tem um desejo por um outro homem, demônio. Não entendo o que é demônio. O que eu entendo biblicamente é que cada um tem um ponto fraco. A Bíblia chama de concupiscência da carne, isso. Desejo da carne. Certo? E o fato de ter essa concupiscência, isso não é pecado. O que eu faço com ela é que é o problema. Então, na Bíblia mesmo, no próprio Novo Testamento, você vai ver que alguns, eles recebem meio que a vocação para serem eunucos. Solteiro, não casar. Muitos desses tinham essa dificuldade da homossexualidade na época. Tinham desejos e eles não se casavam. E para viver com Deus, eles, ao invés de ir contra o desejo deles ali, o cara queria estar com outro cara, mas agora eu sou cristão. Mas também não vou casar com a mulher porque eu não tenho desejo por mulher. Então ele ficava na dele. Nem com homem, nem com mulher. Ponto. O fato de eu ter o desejo de matar alguém não me transforma num assassino. Agora, eu alimentar esse desejo, eu suprir esse desejo, me transforma num assassino. O fato de você ter raiva em determinado momento não te torna uma pessoa maldosa. Mas o que você vai fazer com isso é a grande questão. Vou alimentar isso no meu coração. Pronto. Então, Jesus fala que você deu à luz o pecado. Ok? Então, são 3 pontos diferentes que a gente tem que aprender a distinguir. Eu falo, às vezes, com pessoas que têm desejo. A mulher tem desejo por outra mulher. Eu falo, filha, ok, em vez de você ficar brigando com isso e querendo ter desejo por homem, controle os seus impulsos. Aí eu conversei com um cara homossexual que cresceu na igreja, filho de pastor, assumido bem gaysão hoje em dia, tem até o vírus HIV, olha o presente que ele recebeu. Aí, ele pegando e falando assim para mim, mas eu nasci assim, eu vou ser contra os meus desejos, contra a minha natureza, não fui eu que escolhi fazer isso aí. Falei, olha, você pode até ter esse desejo realmente. Agora a questão é a seguinte, você é um animal ou um ser humano? Porque apenas um animal, ele vive de acordo com com o seu instinto, com os seus desejos. O cachorro quer mijar, ele não quer saber se tem gente perto. Ele ergue a perna e mija. Se ele quer comer, ele não quer saber se está na hora do almoço ou não. Ele revira a primeira lata de lixo ali, come e acabou. É assim que funciona. O pombo quer cagar, ele não quer saber se a sua cabeça está embaixo. Ele caga. E fui falando para ele. Quer dizer, você é um animal que vive de acordo com os seus instintos ou você é um ser humano que tem uma razão que coordena esses instintos, desejos, impulsos, etc. Aí está a grande diferença. Então, dar a desculpa de que eu tenho um desejo e preciso suprir todos os meus desejos, isso é animalesco.
Isso é medieval. Não tem a ver com um homem racional. Menos ainda com um homem que tem a razão de Cristo, uma vida espiritual, etc. e tal. Então, isso não cola nem na vida espiritual, isso não cola na psicologia. Isso não é psicologia. Falar que nasceu assim, isso não é psicologia. Ninguém nasce com comportamento adquirido. Você adquire. Por isso que é comportamento adquirido. Ok? Agora, a pessoa quer viver assim, ok, tudo bem, ela vive, não há problema. Nascer assim é uma palavra forte demais. Forte demais. E nem estou usando textos bíblicos para isso. Porque se a gente for para a Bíblia aqui, aí fica mais estreito ainda para aquele que se diz cristão e quer o apoio da Bíblia para fazer essas coisas. É a mesma coisa. Eu nasci mentiroso. Eu já nasci com esse instinto para roubar. Vou negar os meus instintos? Aonde é que a gente vai parar? Nasci com instinto para transar com crianças. Vou negar os meus instintos? Porque já tem gente que defende estuprador. Ele fala assim, não, ele não pode negar isso aí. É um desejo dele, é um direito que ele tem. Tem gente que defende isso já. Como é que faz? Que mundo nós vamos parar? Vocês entendem agora por que leis são estabelecidas? A lei, ela breca, ela freia o transgressor. Por isso que Deus estabelece todas essas leis aqui, leis morais e sexuais, inclusive. Leis de proibição de incesto, como aqui eu falei aqui, homossexualidade e adultério, Levítico 18, respeito aos pais e aos idosos, Levítico 19, não mentir, roubar ou oprimir o próximo, Levítico 19, não praticar feitiçaria ou adivinhação, Levítico 19, amar o próximo como a si mesmo, Levítico 19. Jesus não fala sobre amar o próximo? Pronto, a lei já vem tratando disso em Levítico aqui. Então Deus estabelece leis para que a relação com o próximo, ela fosse uma relação benéfica para ambos. Olha Deus aqui orientando para que eles vivessem bem em sociedade. Saíram do Egito, estavam agora no deserto, tinham que aprender a viver como sociedade para quando entrasse em Canaã, formasse uma sociedade saudável ali também. Essa era a ideia de Deus e quem levantou a mão pode falar. Quando eu fui fazer a psicologia infantil e a pedagogia, a gente teve que fazer uma pesquisa na penitenciária. E lá, para descobrir por que aquela pessoa se tornou um assassino frio, calculista, ladrão, e tudo que não presta, né? E assim, foi muito aplaudida essa pesquisa até, porque todos os dados que nós obtivemos, nós descobrimos que foi o meio em que a pessoa vivia, que a tornou um traficante, que a tornou um assassino, que a tornou um homossexual. E descobrimos também que há pessoas que nascem, como há mulheres que são mais cabeludas, que nascem com genes mais masculinos, mas não quer dizer que ela é homem. Quer dizer que se ela for incentivada pela família, ou a família achar natural, ou a família não dá, que nem você falou assim, uma devida orientação, ela vai se sentir um homem e vai se sentir a vida inteira triste e rejeitada, porque nem ela vai se compreender que ela... Foi uma pesquisa bem longa, bem estudada, mas eu achei assim muito interessante. E agora está surgindo, né? As loucuras dos térios, né? Térios, não sei se é isso. A pessoa se sentir como um cachorro. Sim, sim. Isso daí não é por nada, isso daí é um incentivo. É um incentivo que cada família dá, é um incentivo que é o que passa na cabeça da pessoa. A pessoa não é um cachorro, a pessoa não é uma ovelha. A pessoa teve incentivo para se tornar um tério. A pessoa encontrou outras pessoas com a mesma cabeça dela, amigos com mesmos sentimentos,
né, que a amizade influencia muito também o meio. Sim. Claro, com Então, certeza. Então, eu acredito que uma criança que nasça com traços femininas, que é um traço masculino e vice-versa, ela teve meios entre amigos, ela foi descobrir a sexualidade de uma maneira errada, ela pode ter sido ser mais feminina no jeito de ser, mas não quer dizer que ela queria aquilo para a vida, mas acabou querendo, porque ó, tudo se tornou o meio que ela existe, a família onde ela foi criada, esconder dos pais, muitas vezes por medo, e vai para os coleguinhas que vão conversar com ele, que vão ensinar ele, então ele vai ser direcionado para um ambiente diferente, onde tudo é normal. Então, eu acredito que o meio influencia muito, muito, muito. Pode ter algum caso de hermafrodita, algum caso, assim, excepcional, tudo, mas eu acredito que essa onda que a gente está vivendo aí, agora tendo que ver homem cachorro, homem carneiro, mulher vaca, bebê reborn, as pessoas deixando de ter filho para criar um boneco como se fosse filho. Então, é tudo da cabeça do ser humano. Vocês vão, talvez, internamente me chamar de machista agora, ok? Mas não há problema. Eu vou me explicar. Tudo isso aí acontece, hoje em dia, porque se perdeu o conceito e o valor da família patriarcal. Tá? A família patriarcal não é essa idiota que o movimento feminista coloca, tá? Não tem nada a ver com a família patriarcal, isso aí. Nós estudamos um pouco sobre Abraão, a família patriarcal vem disso. A ideia de Abraão ali, ok? Sara não tinha menor valor. Não é nada disso. Mas cada um tinha a sua função. Esse é o ponto. Hoje em dia, principalmente em relação ao homem, não há referência mais. E vai ficar cada vez pior. Hoje em dia, se um homem no Brasil olhar para a mulher mais ou menos, ele é preso já. O negócio tá ficando assim. O negócio tá bravo. Então, cada vez mais, o homem vai se afastando dessa relação aí familiar. Uns porque são sem vergonha, outros porque estão com medo, e enfim. E sem essa referência masculina, automaticamente se você não tem uma referência masculina, você não tem uma função feminina também. Automaticamente fica bagunçado. Então, cada vez vai ser pior essa crise de identidade. Tudo isso. Oi? Posso discordar? Claro, à vontade. Olha, somos em 6 irmãos, 5 mulheres, 1 homem. E minha mãe, que meu pai era militar, morreu em serviço. Meu irmão não teve absolutamente nenhum tipo de influência masculina. Ele foi criado por mulheres. Só que nós tínhamos a educação de base, sabe? Como criá-lo. E ele casou, teve filho, nem mudança de comportamento nenhum, é uma pessoa completamente normal que, como eu posso dizer, não tô falando que os outros não são, né? Então, eu acho que tem as exceções também, que pode ser criado sem o modelo masculino e ser uma pessoa completamente normal. Então, mas eu não posso fazer da exceção uma regra. Eu também fui criado assim. Eu não tive referência masculina. Eu não tive referência de paternidade. Não, eu não tinha. Você não sabe metade da minha história. Não. Eu não tive nenhuma referência paterna. Nenhuma referência. Não vou contar a minha história aqui agora, mas eu não tive referência paterna. Eu não aprendi a ser pai. Eu não tive relação familiar quase que nenhuma na minha infância, adolescência, minha juventude. Depois que eu me converti, é que aí começamos a ter relacionamento. Hoje temos um excelente relacionamento, mas eu cresci sem pai, inclusive, uma boa parte da vida.
Então, eu não tive referência nenhuma. Agora, eu sou uma exceção. Eu sou um ótimo pai. Só que eu sou uma exceção. Eu não posso fazer da exceção, não posso fazer da exceção uma regra. Ok? Esse é o ponto. Hoje em dia, eu te apresento aqui, cada 1 milhão, eu te apresento 10 exceções. Mas e 1 milhão que cresceu sem essa referência aí, que está preso nas cadeias? Porque todos que estão presos na cadeia estão passando por isso. Ou 90% no mínimo. Eu fui pastor de presídio de segurança máxima já. E quase todos ali, o problema principal é essa referência que não tinha. Então, exceções. Eu sou uma exceção, eu sou prova de que pode dar certo. Agora, é muito difícil. Não é a regra. A regra é o princípio de Deus. Qual é o princípio aqui que nós temos em relação a valores? É esse. A mulher é mulher, tem a sua função, o seu papel na sociedade, o homem é homem, tem a sua função e o seu papel na sociedade. Pronto. É essa forma aí que a sociedade vai caminhando. Até porque se não for assim, daqui a pouco nem reprodução tem mais. O Enéas, lembra do Enéas Carneiro, maluco? O Enéas falava isso, ele era médico, falava assim, é uma questão biológica, gente. Se a homossexualidade for regra, acabou o ser humano, não tem procriação mais. É exceção a homossexualidade. Não pode virar regra. É contra a própria sociedade, isso aí. É contra a biologia, não é questão de religião, de dogmas, é contra a biologia, certo? Todo mundo virou homossexual, pronto, parou de reproduzir, acabou, não tem ser humano mais, entendeu? Porque virou regra. Então, regra é aquilo que já vem propício para aquilo que continuar, né? A regra, ela produz essa continuação. Exceção, não. Agora, acredito que pode haver várias exceções, eu sou uma delas, né? Porém, difícil. Muito difícil isso realmente acontecer. Meus próprios familiares, por exemplo, eu tenho aí, no mínimo, mais 10 exemplos de homem que não tiveram bons exemplos dos pais, que são terríveis. Gente que já morreu, etc. Então, meus próprios familiares. Eu posso citar muito. Olha, eu falei 10 aqui porque eu lembrei rapidinho aqui, mas são muito mais. Que não são exceção como eu. E que tiveram muito mais oportunidades do que eu tive de ter referência masculina. Mas, enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui, mas eu entendi que você colocou e graças a Deus porque existem exceções. Ainda bem, se fosse uma regra que todos nós seríamos lascados sem essa referência masculina, estaríamos fritos. E graças a Deus pela sua mãe. Oxalá tenhamos mais mulheres como ela hoje em dia, né? Precisamos. Então, nós temos aqui leis de justiça social, Levítico 19, né? Por exemplo, leis de deixar sobras para os pobres, leis de não oprimir estrangeiros, leis de pesos e medidas justas, são leis colocadas também. Eu acho interessante que o pessoal religioso, eles escolhem algumas leis para prática no templo e esquece de seguir essas leis. As leis de envolvimento com a sociedade, de como se portar diante da sociedade. Vê como o negócio é diabólico mesmo, essa questão das leis religiosas hoje em dia, eles só pegam leis para aplicar no templo. O dízimo, o óleo, isso aqui, o sacerdote e tal. Mas e essas leis aqui? Por exemplo, a lei em relação ao pobre. Vocês lembram de Ruth? Lembra da história de Ruth com a sogra, tudo e tal? Então, elas foram ali em determinado momento sustentadas por uma lei dessa. Por quê? Aquilo que era, depois da colheita, aquilo que sobrava ali, os estrangeiros podiam se alimentar, podiam pegar. Então, elas sobreviviam dessa lei, que foi colocada aqui em Levítico 19. Elas podiam pegar à vontade. Quer dizer, eram leis que beneficiavam a sociedade ali. Nós não estamos falando de religião. Não é isso. Levíticos não se resume a isso. Uma sociedade estava sendo formada agora. Nós temos também aqui leis referentes a festas e um calendário que foi estabelecido em Levítico 23. O sábado semanal, a Páscoa, né? A Pentecostes, dia da expiação, que é o Yom Kippur, a festa dos tabernáculos, são várias festas ali que são colocadas
que são estabelecidas ali como atos também simbólicos para aquele povo. Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Vou colocar para vocês no grupo depois, que a gente pode dialogar melhor. Mas aqui, ó, o dia da expiação, Yom Kippur, capítulo 16. Nesse evento aí, era um ritual com 2 bodes. Um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto. Era o símbolo de que eles eram... Um era morto e era expiado, quer dizer, coberto o seu pecado, e o outro era mandado para o deserto, que era o bode emissário, no caso, como símbolo de que o pecado agora estava afastado deles. Okay? Eram simbolismos que eram usados. Okay? Isso era natural diante daquela realidade que eles viviam também. Okay? Leis com relação ao ano sabático e o jubileu, Levítico 25. Né? A cada 7 anos a terra deveria descansar. Isso aqui tem a ver com plantações. Né? A cada 50 anos, perdão de dívidas. Enfim, uma nação estava sendo estabelecida aqui. Então, muitas leis vêm para que tudo isso agora ganhe forma, tenha um formato. Penalidades e consequências, Levítico 20, né? Punições para pecados graves, como idolatria, sacrifício de filhos, práticas sexuais abomináveis. Interessante isso aqui. Tudo tem a ver com essa sociedade que está sendo formada. Tá? Deixa eu ler um texto aqui, em Levíticos, capítulo 27. Levítico 27, 30 diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. 20%. O quinto é 20%. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara. O dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. E por aí vai. Enfim, são leis referentes ao próprio dízimo aqui. E depois nós vamos ver em Números que esses dízimos estabelecidos era para sustento da tribo de Levi. Tá? Você vai ver que quando eles entram na Terra Prometida depois, a tribo de Levi passa a ser sustentada com o dízimo das outras tribos. Ok? Então, enfim, é um conjunto de leis que é estabelecido aqui em Levíticos para o fim de relacionamento com Deus, a espiritualidade ser retomada, mas o início também é a organização de uma nova sociedade. Ok? Alguma pergunta? Alguma questão? Eu quero colocar para vocês no grupo depois, e talvez na plataforma também, algumas outras informações específicas, bem organizadas, para que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla disso tudo também. Se a gente for pegar cada lei aqui para estudar cada lei aqui, a gente fica no mínimo uns 4 anos, porque são 613 leis no total, né? Quando você vê alguém brigando para cumprir a lei de Deus, cita 613 leis e vê se está cumprindo tudo. Porque a própria Bíblia diz que se falhar em uma, falhou em todas, né? Se cumprir 612, não vai resolver. Tem que ser tudo. Ok? Enfim, Jesus veio para acabar com essas leis? A pergunta é, sim ou não? Acho que não. Tem um versículo que fala mais ou menos que ele veio para cumprir, não é? Será? Simplificar, vamos dizer assim. Acredito que bem. Veio para acabar?
Vamos lá. Vamos lá. Jesus veio para acabar com a lei? Não, ele não veio para acabar a lei. Ok? Certo? Ele cumpriu a lei. Mas em que sentido que isso acontece? A história de Jesus acontece no Novo ou no Antigo Testamento? Antigo, né? O Novo Testamento começa após a crucificação, não é? Então, exato. Entenda que a divisão que acontece na nossa Bíblia hoje, nossa Bíblia, não é uma divisão literalmente histórica, tá? Ou que contém a literalidade da história. Não. Jesus está no Antigo Testamento, gente. Está no Antigo Testamento. Só que aí, quando ele pega e cura no sábado, ele descumpre a lei? E aí, como é que faz? Lembra do exemplo que eu dei do policial? A lei não é para beneficiar? A lei não é para abençoar? A lei não é para aproximar a Deus? E Jesus fez o quê? Ele foi imoral diante de Deus? Ele negou os valores de Deus? Ele afastou o ser humano de Deus? Não. Quer dizer, a lei deve ser interpretada sob o prisma de Deus e não fora, e não de maneira fria e isolada. E Jesus faz isso. Ele a interpreta de acordo com o Pai. Por isso que ele cumpre a lei ali. Embora tenha não, ele descumpriu a lei. Ele cumpre a lei. Porque o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Primeiro é feito o ser humano e depois a lei do sábado. E a lei do sábado, ela beneficiava o ser humano. Se alguém está morrendo, você vai deixar a pessoa morrer? É óbvio que não. Esse é o ponto que aquele pessoal lá, os fariseus, por exemplo, eles não entendem, porque eles não interpretam a lei. Eles só querem julgar, querem ser juízes. Então Jesus cumpre, mas o mais importante que se precisa gravar, Jesus dá sentido à lei. A lei em Cristo, ela ganha o verdadeiro sentido. Isso chama-se interpretação. Em Cristo, tudo isso faz sentido. Então, tem coisas que eu não vou seguir como uma lei fria, mas tem outras coisas que, se você parar para analisar, isso é benéfico, isso é bom. Puxa, isso aqui é uma orientação espetacular. Quando ele vai falar aqui sobre o cuidado social dos pobres, isso não é bom? 3.500 anos atrás, isso não é bom? Até hoje, o pessoal tem dificuldade de cumprir isso. Então, em Cristo, tudo isso ganha sentido, até na relação com Deus. E isso é legal. Se você pegar os princípios dessas leis, você vai ver que o princípio é aplicado até hoje. Isso é que é legal de você ler Levítico. Eu sei que Levítico é um livro chato para ler, ok? É bem chato. Levítico e Número é bem chato. Mas tente ter um outro prisma agora para você ler. Leia aquela lei ali e entenda o princípio. Se transporta para aquele tempo e tenta entender o princípio que foi estabelecido para aquele povo, naquela época, naquela situação. Puxa, não é só cumprir a lei fria, mas existia um princípio para isso. Que Deus realmente estava querendo deles aqui? Por que Deus estabeleceu isso aqui dentro daquele contexto? Essa resposta desse porquê é que vai trazer a resposta de como a gente deveria se portar hoje. Quando ele está falando sobre não comer certo tipo de carne, certo tipo de animal lá, por exemplo, ele está falando sobre o quê? Sobre se preservar a saúde, porque tem algumas alimentações lá que iam matá-los, eles iam ter socorro ali. E se você pegar em certas regiões, é bom você não comer certas coisas mesmo. Não ingerir certas coisas mesmo, porque vai ser prejudicial para você. Não como uma lei espiritual que vai te levar para o inferno, porque o religioso gosta disso, né? Sempre levar para o céu, para o inferno, céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. Mas sim como um ato de graça, de amor de Deus, nos orientando para que a gente seja preservado, viva melhor.
Eu sempre digo que a questão não é você viver até 100 anos, porque Deus é o dono da vida. A questão é como você vai viver, né? Qual é a qualidade de vida que você vai viver? Esse é o ponto. Então, Levíticos trabalha toda essa questão. Eu vou colocar para vocês mais alguma coisa na plataforma. No grupo, vou deixar algumas perguntas, ok? Para a gente ir conversando. Tem algumas perguntas bem interessantes aí, com alguns problemas. Hoje eu não abordei muitos problemas aqui, trouxe mais soluções em relação à própria lei, mas tem vários probleminhas aí que a gente também pode levantar para que possamos melhorar nossa compreensão de Levítico. Oi, Regina. Semana que vem vai dar continuidade no livro de Levítico ou vai passar para o próximo? Semana que vem a gente pode tirar alguma dúvida de Levítico e já passar para Números. Ok. Esse Pentateuco aqui, a gente vai esticar ele um pouquinho mais, ok? Tem outros módulos que a gente diminui e esse aqui a gente vai esticar um pouquinho mais para dar atenção a esses livros. Tá bem? Números e Deuteronômio agora, a gente não tem tantas especificações que precisamos de tanto tempo agora, mas teremos pelo menos mais um encontro sobre o Pentateuco. Beleza? Principalmente Deuteronômio é mais tranquilo em relação a aquilo que a gente precisa compreender. Bem tranquilo mesmo. Maravilha? Mais alguma questão, alguma pergunta, alguma sugestão, algum xingamento? Tá tudo certo? O Everton, a gente não está seguindo a ordem cronológica, né? Mas a gente vai explicar essa questão, qual é a ordem certa? Dos livros? Dos livros, eu digo da história em si. Sim. Aquele vídeo que tu postou na plataforma do Gênesis do início ao fim, eu assistindo, eu fiquei confusa porque bagunçou um pouco a ordem, né? Aí o tic-teco. Sim. É que Gênesis, a gente não tem uma ordem exata, Daiane. Eu gostaria de ter, mas de Noé para trás, a gente não tem uma ordem exata. Noé para frente, beleza, tá tudo certo, mas para trás a gente não tem uma ordem exata. Não tem como eu te dizer. Existem teorias, né? A teoria que aconteceu isso primeiro, segundo, terceiro, quarto. Depois é a mesma coisa. Tem gente que vai dizer assim, criou o ser humano, né? Por quê? Por causa da questão que foi colocada, né? Depois ele fala homem e mulher. Quer dizer, e agora? Criou homem e mulher ou criou o ser humano? É porque não está em ordem ali, né? Está em fatos. Apenas fatos que aconteceram, apenas acontecimentos, e não a ordem exata. Agora, a ideia é que vocês tenham um mapa, sim, dessa ordem cronológica. Eu tenho uma Bíblia, inclusive hoje eu estava estudando agora há pouco com a Bia, antes da aula aqui, a gente tem uma Bíblia aqui em ordem cronológica que a gente vai lendo a história em ordem cronológica e conversando a respeito da história em ordem cronológica. Tá? Mas mesmo essa ordem cronológica, né, não é exata. Tá bom? Como a gente viu em Introdução Bíblica. Introdução Bíblica a gente viu um pouco sobre isso, mas a gente vai traçar isso para facilitar vocês depois também. Tá bem? Fala, Regina. Sua mão vai levantada aqui, ó. Baixa a mão. Senão vai cansar. Então, meus queridos, olha, deixa eu ver aqui. Ficamos aqui, então. Deus abençoe vocês, um forte abraço, obrigado por estarem aqui, obrigado pela paciência, para aqueles que ficaram quietinhos hoje aqui, só em silêncio, observando, foi muito bom, e obrigado por todos os comentários, perguntas e interação também. Aos pouquinhos a gente vai afinando mais, e muito legal a gente sempre colocar, concordar, discordar, a mesa serve para isso. No final das contas, a gente está ligado em Cristo. Com concordâncias ou discordâncias, nós estamos ligados em Cristo. Beijo no coração de vocês, excelente noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Ótima aula, obrigada. Boa noite.